Olá! Hoje vamos mergulhar numa questão que, com certeza, já passou pela cabeça de muita gente. Por que é tão difícil mudar? Sabe, aquela sensação de estar num ciclo, de tentar, tentar e não sair do lugar. É uma luta comum. E hoje vamos desvendar esse paradoxo. Pois é, essa é a grande questão, não é? A frustração de querer mudar um hábito, um comportamento, uma situação inteira. E de repente lá estamos nós, de volta à estaca zero. Porque será que mesmo com toda a nossa determinação, os velhos padrões parecem ter uma força tão grande sobre nós? E aqui entra uma ideia bem contraintuitiva, mas muito poderosa. A fonte que estamos a analisar diz que o esforço direto, aquele que fazemos no presente, muitas vezes não adianta nada contra uma estrutura que está por baixo de tudo. É como essa imagem da bola debaixo d'água. A força de vontade sozinha se cansa, porque está a lutar contra uma correnteza muito mais forte que a maioria de nós nem percebe que existe. E isso nos leva diretamente ao paradoxo do momento presente. Se a força de vontade, no calor do momento, não resolve, então como é que a mudança de verdade acontece? A resposta, pelo que parece, está em entender qual é a tal estrutura que dita as nossas ações. Olha que analogia fantástica. Uma vaca, para subir uma colina, não vai em linha reta. Ela segue o caminho de menor resistência, que é definido pelo próprio terreno. A ideia aqui é que as nossas ações no presente funcionam da mesma forma. Elas seguem o terreno da nossa vida. E esse terreno é moldado por duas forças gigantescas que operam fora do agora. Então, que forças são essas? Podemos pensar nelas como dois diretores de cinema ocultos. Ninguém os vê, mas eles estão o tempo todo a guiar as escolhas, os pensamentos, os sentimentos e a manter-nos num caminho já definido, quase como um roteiro. E essas duas forças são o passado e o futuro. Pense no passado como uma estação de rádio, transmitindo sem parar informações baseadas em tudo o que já aconteceu. E o futuro? Bem, ele não é um quadro em branco. Ele é uma projeção, uma expectativa que se baseia inteiramente na programação desse mesmo passado. E o nosso presente fica ali, espremido no meio, recebendo sinais dessas duas direções. É um ciclo que se retroalimenta. O passado cria uma expectativa de futuro e essa expectativa reforça as ações no presente, que por sua vez se alinham com o passado. Quer um exemplo? É por isso que 98% dos vencedores da loteria perdem tudo. A sua estrutura interna, o seu terreno, foi construído na escassez, não na abundância. Ok, se o passado controla o presente, a lógica nos leva a uma conclusão bem radical. Para mudar o agora, é preciso reescrever a história. Parece impossível, né? Mas a abordagem aqui não é sobre alterar factos. É sobre mudar a informação e a energia que o passado está a enviar para o nosso momento atual. Mas como se faz isso na prática? A ideia é criar uma nova narrativa. Não se trata de negar o que aconteceu, mas sim de instalar uma nova referência energética. Ao escrever e visualizar com muitos detalhes uma história de sucesso ancestral, o cérebro recebe uma memória nova. E o ponto-chave é este. Para o nosso cérebro, uma imaginação muito vívida é tão real quanto uma memória de verdade. E o objetivo final é justamente este: mudar o sinal que está a ser transmitido para o presente. Em vez de receber um sinal de limitação, de não dá, a pessoa começa a receber um sinal de poder, de sucesso, de possibilidade. E isso, claro, muda a forma como ela se sente e age no aqui e agora, sem precisar de lutar. Mas mudar o passado é só metade da equação. Para quebrar o ciclo de vez, também é fundamental tornar-se um arquiteto do futuro. Ou seja, projetar ativamente um novo destino, para tirar o poder das velhas expectativas. E olhe, isso é muito mais do que só pensar positivo. É sobre criar memórias do futuro. Ao visualizar e principalmente sentir esses eventos como se já fossem reais, um sinal incrivelmente poderoso é enviado lá do futuro para o presente. Esse sinal de já realizado começa a dissolver os velhos padrões e a criar um novo terreno para as ações do agora. Eu sei, essas ideias podem parecer bem diferentes, talvez até um pouco estranhas, mas elas estão, na verdade, enraizadas em princípios muito profundos sobre a natureza da realidade. Para entender como tudo isso funciona, precisamos de explorar o lado espiritual e metafísico por trás do método. A fonte que estamos a analisar destaca esta passagem bíblica. E repare bem no tempo verbal,
crê que o recebestes, no passado. A crença tem de ser de que a coisa já foi recebida, não que vai ser um dia. Isso se encaixa perfeitamente com a ideia de implantar no passado a verdade de um desejo para que ele possa aparecer no presente. E onde é que essa mudança toda acontece? A fonte chama de quarta dimensão, um conceito que às vezes também é chamado de registros akáshicos. É basicamente um campo que existe para além do tempo normal, um lugar onde passado, presente e futuro existem todos ao mesmo tempo, como pura informação. E é nesse campo que se pode, de facto, reescrever o passado e projetar o futuro. E aqui está o grande fecho. A verdadeira transformação não é uma batalha de força de vontade no presente. É um ato de reescrever o código-fonte da vida nesse campo de informação. Quando a informação muda, a energia que flui para o presente muda também. E o resultado são novas experiências, novos comportamentos e, finalmente, uma nova realidade. O que nos deixa com esta pergunta final, se aquelas estruturas que pareciam fixas são na verdade flexíveis, isso devolve todo o poder ao indivíduo. A questão deixa de ser como é que eu luto contra os meus padrões e passa a ser que história eu escolho escrever a partir de agora. Fica a reflexão. Muito obrigada pela companhia.